fazer meu cafezinho. Aí. Alguém aí da cal aí solta um A e um B, um C, só pra mim testar ver se tá Alho, sendo áudio, hein? A, A, B, C. Ele Pode, tá olhou, saindo, tá saindo, tá olhou, saindo. olhando. Tá bombando aí. Eu vou ver se eu consigo gravar as duas telas, mas acho que não. Deixa eu botar um filtro aqui. Nossa, tá sem filtro. Filtro de ruído. E botar um. Olá, amigos. Posso começar? Aí. Beleza pra vocês? Aí. Eu acho que tá dando pra ouvir a princípio, então já dá pra botar. Ok. No pior das hipóteses, vai ter documentado no GitHub e eu vou fazer depois isso. E eu marquei o mini curso de ontem pra hoje, né? É, previsto. Ok. Vou começar a gravar minha tela. Ó, o JP Rig aqui. Todo mundo enxerga meu slidezinho. Sim, Sim, calma bem aí, só bonito. deixa eu configurar aqui. Ah, fechou. Fechou? Uhum. Beleza. Tá, eu vou dar o mini curso de ROS 2. Eu pensei em fazer esse mini curso ontem porque os nossos projetos eles têm que andar muito rápido e eu pensei na ideia de como o Léo, por exemplo, o Léo, principalmente o Léo e o Rig que vão entrar no projeto do SSL, eles não e o Renê também, e eles não e o Bruno Castro também, enfim, todo mundo. E eles precisavam de uma base do ROS 2 bem básica mesmo para começar, porque não é algo complicado, mas mesmo que não seja algo complicado, eu realmente não espero que vocês saibam daqui conseguindo fazer tudo. Então, eu já vou me propor a dar um próximo um pouquinho mais a fundo, porque esse aqui vai ser bem resumidão mesmo. Não vai ser rápido, mas ele vai ser bem raso. E também porque no ROS, quando o programa começa a ficar muito grande, a gente tem que usar algumas ferramentas que é lendo documentação mesmo que tu descobre o que que tu tem que usar na hora. E ele começa a dar um monte de erro e a gente vai aprendendo a solucionar esses erros aos poucos, mas eu vou estar sempre à disposição para ajudar vocês. Até hoje eu encaro os erros, né? Mas enfim, o que é o ROS? O ROS 2 em si, né? A gente vai trabalhar o ROS 2. Eu comecei eu aprendi o ROS, que é o anterior ao ROS 2, e aí lá na empresa a gente teve que migrar para o ROS 2 pelo motivo por muita coisa que está descrita aqui, na verdade. Mas é principalmente porque o ROS 1 ele ficou legado e ele ficou com um desempenho ao passar do tempo muito. Eu caí, alguém Não, caiu, acho que alguém não caiu sei. da cal, não. Enfim, tudo bem. Ao passar do tempo, ele ficou meio lento, ficou meio pesado, faltaram ferramentas para que a gente conseguisse desenvolver em cima dele, e por isso a gente começou a mudar tudo para o ROS 2. O ROS 2 não é tão novo, eu vou pesquisar aqui de quando ele é, mas ele não é tão novo. ROS 2 início. Mas o ROS 2 ele começou com uma movimentação da comunidade para que o ROS melhorasse porque ele estava enfrentando vários problemas. Tá? Principalmente a incompatibilidade com sistemas operacionais mais novos. Se eu não me engano, o ROS ele parou, sei lá, no Ubuntu 18 e aí a gente não tinha mais o que fazer. Tipo, o sistema ficava legado e se tu fizesse uma atualização errada, fudeu. Aí é por isso que existe Docker, por isso que a gente usa Docker e aí impede essas coisas, mas enfim, não era a nossa ideia no momento lá. Então, o que que é o ROS? Ele é um sistema operacional para robôs que basicamente consiste em várias bibliotecas e ferramentas para construção de plataformas robóticas, tá? Aqui a gente não vai usar nenhuma biblioteca, no caso a gente vai usar as bibliotecas do ROS padrão, mas a gente não vai usar nenhuma biblioteca externa aqui para consumir alguma coisa, mas saibam que existe, no fim eu vou mostrar uma bem famosa que talvez seja
a mais famosa no ramo que a gente trabalha. E porque usar o ROS é basicamente pela definição das interfaces. Quem já programou orientado a objetos sabe que vira uma salada de fruta e a gente tem que fazer interface, ficar criando classe abstrata para que tudo funcione. E o ROS, ele tira um pouco disso. A gente continua tendo que tomar bastante cuidado com o código, mas a questão é que as mensagens, como os códigos vão se comunicar, a gente consegue definir exatamente o que vai sair, o que vai entrar. Isso é um grande problema, por exemplo, no Python, porque a gente não tem tipo, né? Mas a gente garante que tudo vai funcionar porque o código vai interpretar aquela mensagem sempre e ela já está definida antes de tu começar a fazer o código. E principalmente porque que lá no projeto do SSL a gente vai usar o ROS, é porque o ROS ele funciona tanto em C++ quanto em Python, então a gente consegue mesclar os dois códigos ao mesmo tempo. Então, como é que funciona o ROS? O ROS ele consiste basicamente de 3 passos, são 3 níveis, que é o ambiente onde a gente vai ter todos os nossos códigos e as interfaces, tá? Que é aquelas que a gente definiu para troca de mensagens. Aí depois, abaixo disso, nós vamos ter os nossos packages. O que que são nossos packages? É uma funcionalidade específica do nosso programa. Por exemplo, a gente vai ter um microfone. Aí a gente quer aplicações específicas do microfone, por exemplo, escutar e gravar áudio. Ok, escutar e gravar áudio é uma aplicação. Isso, escutar e gravar áudio vai ser um nó, que é uma aplicação específica dentro do package, tá? Aí, por exemplo, a gente vai ter um reconhecedor de wake word. Wake word é, por exemplo, Alexa, né? Aí a gente vai criar um nó que vai fazer o reconhecimento da wake word. E aí a gente vai ter, sei lá, o speech recognition. Nós vamos falar e vamos devolver um texto. Aí nós vamos ter outro nó. Enfim, tudo isso vai estar dentro do package de microfone, mas vão ser nós separados. Aqui embaixo tem um diagraminha, que é basicamente como funciona. Então, a gente vai ter vários nós, tá? E esses nós, eles vão se comunicar por algo que eu vou falar agora, que é tópicos e serviços. No ROS existe algo chamado action, mas é algo raramente utilizado. No fim, eu posso até mostrar o que que é, mas é plenamente possível desenvolver um código inteiro sem usar action. Mas, ok, eu vou apresentar os dois e eu vou dizer o que que é action no fim, tá? Então, a comunicação e definição das interfaces do ROS, né? É aquela mesma imagem que eu tinha mostrado aqui, só que maior. Não sei porque que esse slide está aqui, não era para ele existir. Mas tudo bem, é aquilo que eu falei, são vários nós e a gente comunica programas diferentes através de serviços e tópicos. O tópico, eu vou mostrar ele agora. Então, o tópico, eles são utilizados sempre para enviar algo e não necessariamente precisar do retorno de algo que a gente enviou. Por exemplo, quando a gente está lendo a leitura de um sensor de temperatura, a gente quer que essa leitura seja constante, mas não necessariamente a gente quer fazer uma ação direta com essa leitura do sensor de temperatura. Então, é algo que a gente fica enviando dado a todo tempo, mas não necessariamente a gente fica agindo. Além disso, o tópico é muito importante porque ele permite que várias partes do nosso programa escutem a leitura do sensor de temperatura, por exemplo. Então, digamos que a gente precisa de 40 programas que leiam o nosso sensor de temperatura. A gente vai ter nesses 40 programas como ler o sensor de temperatura. Então é por isso que ele se torna tão poderoso, né? Porque a gente vai ter uma transferência em broadcast. Basicamente ele vai mandar para um endereço e a gente vai conseguir escutar esse endereço. Pode ser que os termos eles fiquem meio confusos agora, mas quando a gente for pro código isso vai ficar mais fácil. Eu não sei se alguém tem uma dúvida até agora. Não? Suave, Beleza. suave. Então é como eu disse, tá? A gente tem vários nós e os nós eles vão ter agora o que a gente chama de publisher e subscriber. O publisher e o subscriber são as estruturas que a gente usa no tópico. Então o que que a gente vai ter? A gente vai ter um publisher que vai enviar o dado do sensor de temperatura e onde a gente quiser ler o sensor de temperatura, a gente vai ter um subscriber. O publisher vai mandar um tipo, uma mensagem definida, e o subscriber vai ter que ler esse mesmo tipo. Se o tipo que está mandando e o tipo que está escutando forem diferentes, essa mensagem não vai ser lida e o código vai dar erro, tá? Ele vai avisar vocês que o tipo não é o mesmo, que essa mensagem não é de um tipo conhecido, tá?
E agora o que que são os serviços, né? Essas imagens aqui, a documentação do ROS é bem boa, tá? Essas imagens são todas da documentação do ROS. Mas o que que é o serviço? O que que ele tem de diferente do tópico? O serviço ele é baseado em requisição e resposta. Então, todo serviço ele tem que ter uma resposta em relação à requisição. Se eu fiz uma requisição, alguma coisa vai me retornar. Não é que nem o tópico lá que eu mandei a leitura do sensor e nada retornou. Eu só estou publicando. Mas aqui não. Aqui alguém vai pedir para alguém. Então, enquanto os tópicos eles fornecem data, no caso, data, desculpa, enquanto eles fornecem dados a todo tempo, os serviços eles só são ativados quando solicitados por um cliente. Lá a gente tinha o publisher e o subscriber, aqui a gente tem o cliente e o serviço, tá? Então, o cliente solicita algo e o subscriber processa essa informação e devolve para o cliente essa informação, tá? Então, dessa forma, o dado ali nessa comunicação ele só existe nesse momento, não tem nada sendo publicado ali a todo tempo, tá? A não ser que, sei lá, tu cria um cliente e esse cliente ele seja executado a cada tanto tempo. Mas cada vez que ele fizer uma solicitação, a resposta vai ter que vir, tá? Então, não é a todo tempo, é num tempo, é quando a gente quer, tá? O outro não, o outro ele fica publicando a mensagem sempre que ela vem. Ou a cada período, mas a mensagem sempre está disponível. E aqui, lá a gente podia ter vários publishers e vários subscribers, tudo no mesmo tópico. Aqui não, a gente pode ter múltiplos clientes para o mesmo serviço, mas os clientes eles não podem utilizar múltiplos serviços. No caso, um cliente não pode ter mais de um serviço, tá? E o exemplo de utilização é, por exemplo, quando a gente quer acionar uma válvula, a gente aciona a válvula e recebe a resposta que a válvula foi acionada, é só isso, tá? Alguma dúvida aqui? Eu sei que aqui é mais, é diferente. Não? Beleza. Aí aqui eu vou mostrar para vocês uma biblioteca, tá? Não é uma biblioteca, é um package, tá? Esse package ele se chama Nav2 e ele é um package de navegação robótica que ele tem vários controladores já implementados, desde cinemática robótica, path planning, enfim. E ele é muito utilizado. Ele é muito utilizado em fábricas, tá? Então, por exemplo, aqui a gente está vendo um robô e ele está usando o Nav2, tá? O Nav2 ele também tem algoritmos de visão. Então, por exemplo, ele faz um mapeamento aqui da região, podem ver que ele vai desviar das pessoas, tá? Mas é só um exemplo aqui. E agora a gente vai para o nosso código. Eu vou criar um novo. Agora eu peço que vocês me acompanhem, tá? Todo mundo tá com o terminal aí? Por vocês, pode só gravar minha tela, tá bom. Todo mundo tá com o terminal aberto aí? Eu tô literalmente com o terminal. Tipo, terminal. Não VS Code nem nada. Não, beleza, pode ser o terminal. Então, a gente vai começar, tá? Primeiramente, nós vamos criar o nosso workspace, tá? Então, deixa eu fazer um negócio aqui. Ok, 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 ok. Tá bom, vamos lá. Então, eu vou... Uma pena não ter documentado isso, tá? Mas o comando é mkdir, aí vocês vão dar um til barra ros2 barra ws barra source. Eu vou passar o comando aqui no Discord para vocês. Vou passar no chat aqui, tá? Eu ia documentar tudo isso, mas não deu tempo, peço perdão. Ah, na real, eu acho que isso eu fiz. Deixa eu ver. Hum,
Vocês conseguem eu vou mandar vocês sabem aquele repositório que eu mandei para vocês com o tutorial da instalação? Aham. Tá, aquele tutorial, entrem lá, quem tiver o link, senão eu vou mandar aqui. Vai. Ok. Tá. Vocês vão na Brent, eu vou mandar o link direto para vocês. Aqui, ó. Eu mandei para vocês aí. E aí tem como a gente vai começar, tá? Todo mundo conseguiu criar esta pasta? Uhum. Uhum. Beleza. Aí a gente vai entrar dentro da pasta do Arroz Em que chat 2WS. que tu mandou? Em que chat que tu mandou os links? Eu mandei no chat da cal, no geral ali, Tá bom, tá. tá? Aí a gente vai entrar dentro do ROS 2WS e nós vamos digitar o comando cal com build, que vocês têm acesso ali. Se der erro, me avisem. Eu descobri que eu já tinha um repositório chamado ROS 2WS. Todo mundo conseguiu dar cal com build com sucesso? Ou deu algum erro? Aqui também foi. Aqui tranquilo também. Ok, De buenas. beleza. Aí a gente vai entrar agora dentro da pasta source. Isso tá tudo documentado lá. Então, por enquanto, vai ser tranquilo. E agora, a gente vai começar a fazer o nosso primeiro package, né? Então, existe um comando bem comprido. Se vocês forem lá, vai ficar mais fácil. Mas é basicamente, é o ROS2, que é o comando que... Ah, talvez vocês enfrentem um problema agora. Se vocês não configuram. Vocês podem digitar ROS2 no terminal de vocês e ver o que ele retorna. Se ele não vai dar um erro do tipo, não achei o ROS2. Ele tá ensinando a usar o comando ROS2 aqui. Beleza. Então, ok. Então nós vamos usar o comando dentro da pasta. Ó, dentro da pasta source. Todo mundo tá dentro da pasta source e a gente vai dar o comando ROS2 pkg create build type amente python. E aí agora, esse baita comando aqui é basicamente a gente tá dizendo que a gente vai criar um pacote que ele vai ser do tipo Python, tá? Ou seja, ele vai ser em Python, tá? E agora a gente vai dar um nome para ele. O nome do nosso pacote vai ser Simulator Package, tá? E aí nós vamos passar um traço dependencies, rclpy e pygame. Todo mundo chegou até aí? Eu copiei, mas acho que escrevi o build errado. Ah, eu escrevi o build errado. É verdade, Léo. Quem for copiar do Maurício, o Maurício escreveu o build errado. Tá, agora foi. Ok. Eu não sei. Aí é coisas do WSL já. Mas eu não sei agora se vocês conseguem abrir o VS Code. Vocês conseguem ou alguma coisa? Bah, tô no Linux Web System. Não sei se vou conseguir abrir. Eu tô no WSL, eu consigo de boas. É só digitar code ponto? É, isso. Tá, então digitem code ponto aí. Quem tiver VS Code, né? Ou o editor.
Tem que instalar o VS Code no WSL, René. Acho que sim. Sim, mas eu acho que se tu digitar code ponto, ele instala caso não tiver instalado. Exatamente. Ok, então instalem aí, porque senão vai ficar impossível. É code espaço ponto. Foi aí, Gus? Ok. Todo mundo tá conseguindo acompanhar ou tá muito rápido, muito... Ou só, tipo, não conseguir? A gente para e resolve o problema. Ó, guri, eu tô na rua, mas só para deixar registrado aqui, Maurício, se tu puder mandar pra gurizada, tem um arquivo Docker lá no nosso cliente ROS, que ele é um arquivo bem puro, ele só tem o ROS 2 mesmo instalado, e se alguém tiver problema aí com WSL, alguma coisa do tipo, pode rodar aquele arquivo lá, e aí tá documentado, tem o vídeo lá, manda o link pra eles aí, mas se alguém não conseguir, usa a partir do Docker, que ele é tranquilo. É o Beleza. mesmo processo que o Maurício está fazendo, só que a única questão é que você tem que rodar lá o make enter, acho que tá descrito na documentação lá, como entra no terminal do Docker, e aí faz tudo pelo Docker, pelo terminal do Docker interno. E aí o volume, ele já está configurado, ou seja, tudo que tu programar na pasta principal ali no VS Code vai ir para dentro do Docker e vai funcionar. Só rodar o Cocon Build. Ok. Eu não vou conseguir liberar isto para vocês, talvez. Só se eu deixar público. Mas enfim, eu vou continuar. E aí, durante a semana, a gente vai, qualquer coisa... A gente vai tirando dúvidas. Tá? Todo mundo conseguiu criar o package? Uhum. Beleza. Então, se você conseguiu instalar o VS Code? Tá, então se vocês estão dentro da pasta source e derem o ls, tem que ter um simulator package lá dentro. Uhum. Beleza. Então vamos seguir. Agora a gente vai criar... A gente tinha o ambiente que a gente criou, que é o nosso ROS2. Aí dentro do source a gente vai ter o nosso package. E dentro do package a gente vai ter o nosso nó. Então agora a gente vai criar o nosso primeiro nó. Então dentro da pasta source, simulator package, vai ter um init.py lá dentro. Aí vocês criam um código, como vocês quiserem o nome, mas eu vou criar como simulator node.py. Tá? Todo mundo conseguiu criar esse arquivo? Ok. Agora, nós vamos fazer o nosso código do nosso simulator. Que, a princípio, eu vou pegá-lo aqui e vou passar para vocês. Era para isso estar no Git, mas eu me perdi nos commits. Calma aí. Aqui. Aqui. Ô, só uma dúvida, por curiosidade mesmo. Tem Uhum. um porquê de ter o simulator package dentro do simulator package? Estrutura do ROS. Só esse é o porquê. Ah, ok. Tá. Vejam se vocês conseguem acessar este link que eu vou mandar agora. Que legal, meu web WhatsApp não está aberto. Deixa eu abrir aqui isso. Tu vai abrir na apresentação. Por quê? Usar. Não tem problema. Tem problema? Não, não vou abrir. Tá. Não tem nada. Ele vai ficar identado? Eu acho que tem que botar umas aspas estranhas.
provavelmente. Cara, acessem esse link aí e vê se abre direto. Tá? Peguem esse código do Simulator Node e colhem no VS Code de vocês. Eu vou fazendo esse código aqui enquanto vocês vão estar copiando ele. Mas é basicamente para explicando como é que funciona um código ROS, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai importar a biblioteca RCLPy, que é a biblioteca que roda o nosso código ROS, é ela que vai fazer, por exemplo, ele ficar rodando infinitamente, tá? Aí da biblioteca from rclpy.node, a gente vai importar o node maiúsculo, tá? Aí nós vamos importar o Pygame. Se der erro no Pygame, a gente instala o Pygame. O sys eu acho que nem precisa, mas tudo bem. E agora como é que funciona o código? Oi? É rclpy. Esse código tá lá no GitHub, tá? Tá. Então nós vamos declarar uma classe aqui qualquer. Eu vou colocar a classe como Pong2D, como Pong Simulator, que é como tá para vocês, né? E aí aqui dentro nós vamos herdar o Node, tá? Pra gente ter as funcionalidades do nó, ok? Aí nós vamos só dar um init no nosso código, porque é a sintaxe do Python mesmo. Isso aqui é o nome que o nosso nó vai ter, tá? Então isso que a gente vai passar dentro do super é o nome que ele vai aparecer. Depois nós vamos só inicializar o Pygame. Eu não vou ficar falando as coisas do Pygame porque não é o intuito, tá? Mas, enfim. E aí nós vamos usar algo do ROS, isso aqui é da classe Node, que é o timer. Então nós vamos criar um timer. Para que vai servir esse timer? Nós vamos passar dentro do create timer um tempo. Vocês estão vendo aqui que é um período em segundos. Então eu vou passar aqui 0.01. Um de vocês vai estar diferente, eu acho. E aí a gente vai passar uma callback. O que é uma callback? É uma função que vai executar. Então, a cada 0.01 segundos, a função aqui dentro vai ser executada. Então, o método, no caso. Então, nós vamos criar o método update aqui, tá? Então, isso aqui é o timer do ROS. Linguagem. É o timer do ROS2, beleza? Executa uma função a cada período definido por vocês, tá? Então, do ROS é isso. Agora eu vou copiar o código do Pygame, porque nada mais aqui é código ROS agora. Absolutamente nada. Aqui é ROS, é só Pygame e não é o nosso intuito. Todo mundo conseguiu passar este código para o VS Code? Uhum. Uhum. Ok. Qual o comando pra tirar uma indentação assim? Shift Tab. Pra mim tá dando erro no Pygame, o comando é pip install Pygame, né? Isso. Pra mim não deu esse erro. Não sei porquê. Vocês já instalaram, quando instalaram o ROS? O RCLPy. O Pygame não instalou? Pois é, tipo, a gente passa as dependências ali, né? Mas eu acho que pra mim também não instalou o Pygame. Tá.
A princípio, quando a gente for buildar isso aqui, ele vai instalar sozinho, tá? Hum, A princípio, tá? E aí, no final do código, isso aqui tudo é Pygame. Eu não vou explicar o código do Pygame, mas basicamente é a função para a gente inicializar a nossa tela. Depois a gente vai ter a função que vai desenhar os nossos elementos, vai desenhar aqui o nosso robozinho, a nosso Pong azul, o nosso Pong vermelho. Vai desenhar o círculo que é a bola, vai desenhar o placar eletrônico lá que nós vamos ter no joguinho. Aí aqui é o texto mesmo. Aí aqui nós vamos ter as linhas dos gols. Essa aqui é a linha de um gol e essa aqui é a linha do outro gol. Aqui é a função update, que vai pegar as nossas teclas K, tecla S, e é isso, para que a gente consiga mexer o nosso robozinho, o nosso Pong. Eu esqueço que isso aqui não é um robô. Tá. E aí aqui é o update ball position, que tem uma função de colisão aqui. Isso aqui ficou uma merda. No caso, não ficou uma merda, mas é que eu não gastei muito tempo na física do joguinho, tá? Então, aqui nós vamos ter o def main args igual a none. Eu nunca precisei passar nada nesse args aqui pra gente inicializar o ROS. E aí nós vamos ter os comandos para realmente rodar o nosso código. Então nós vamos passar o init, args igual a args. Isso é padrão. Aí nós vamos declarar o nosso nó, que é igual à nossa classe, tá? Então é o nosso Pong Simulator. Nosso Pong Simulator. É isso. Aí nós vamos ter o spin. O que que é o spin? O spin ele vai ficar rodando o código repetidamente, tá? Ele vai só ficar rodando esse código em loop infinito. Então, cuidado quando vocês forem usar um while aqui, que se ficar preso, ele vai ficar preso. Vai ficar bem preso, tá? E aqui, no final, é só um destroy node, para quando a gente for encerrar a aplicação, ele destruir esse nó. Porque senão, quando a gente for fechar o terminal, por exemplo, ele vai ficar vivo. Tá? E aqui é para desligar ele. Tá? E no fim, a gente só dá a sintaxe do Python normal. É isso aí, e executa o main. Tá? Tá pronto o nosso código. Todo mundo chegou até aqui? uhum. Alguma dúvida sobre a parte do ROS, que no caso é o timer. É só o timer e o main. Alguma dúvida sobre isso? Não. Não? Beleza. Então nós vamos só fazer aqui para vocês verem o código funcionando. Na verdade vai dar para ver ele funcionando. Mas a gente vai usar uma função chamada getLogger. Isso não tem no código de vocês. É só para vocês verem e inicializar, tá? É só para dizer, ó, passou do init, tá? Então, a gente sabe que ele inicializou mesmo. É que aqui é fácil porque a gente vai ter interface gráfica, né? Mas se fosse um código, sei lá, que nem do microfone que eu dei lá, vocês não sabem que o código inicializou se vocês não derem print. Isso aqui é como se fosse um print, só que se vocês derem print não aparece, se vocês derem um getlogger aparece, tá? Então é getlogger.info e aí o que vocês quiserem passar aqui, tá? Então agora a gente sai da nossa pasta source, volta para a pasta ROS2. Isso é muito importante, tá? Sair da pasta source agora. Todo mundo conseguiu sair da pasta source? Uhum. E aí a gente vai dar um call com build. Se der erro, vai dar erro no Pygame de vocês agora. Deu erro no Pygame de vocês. Deu bom aqui. Deu bom? Uhum. Deu bom de todo mundo aí? Sim. Foi? Beleza. Então agora vocês vão ver que depois que a gente deu esse call com build, ele criou aqui o log, criou o install. Isso já existia quando vocês deram o primeiro call com build e o build em si. Aí agora dentro do nosso build tem o nosso simulator package aqui, ó, que é como ele compila para o ROS rodar. Isso não interessa, a gente nunca vai mexer nisso aqui, mas é só para você saber, tá? Aí agora vocês vão ter que dar um comando que é o install, ainda nessa parte que vocês estão. Install barra setup.bash. Vocês estão no bash, eu acho, né? Eu acho que é um bash que vocês estão. Eu tô no ZSH, mas Ok. eu acho que É aí. Aí pra quem tem tiver no aqui. bash é setup.bash, quem não tiver no bash é setup.zsh. Isso.
ok? Install Eu não tenho essa setup.csh. pasta build, nem a install, nem a log. Eu tenho só. Tá, calma, Léo. Por exemplo, por acaso tu deu um cálculo build dentro da pasta source? Ah, não, dei dentro da pasta ROS2 underline AWS. Vocês não têm. Impossível. É isso aí. Tá. Ah, vocês estão dentro da pasta source, cara. É que vocês abriram o code dentro da pasta source. No caso do Gus, né? Sim, mas no code eu dei o CD dois pontinhos. Sim, mas aí se tu der um ls aqui no ROS2WS não tem build, install e log? Só o simulator package. Não, peraí. Não. Atrás do source. Sai do source. Ah, tem. Tá, beleza. Então, tudo bem, podemos continuar. Tá? Agora, faltou algo só. Que eu esqueci, que é o seguinte, cada código que a gente cria, a gente tem que criar um executável do código, tá? Esse aqui é o nosso código, agora nós vamos criar o executável. Então, dentro do setup.py, nós vamos dar um nome, tá? Aqui vai ser o nome que a gente vai chamar. Então, eu vou dizer que o nosso Pong 2D vai ser igual a o nome do nosso package daí, que vai ser simulator package. Aí, ponto, o nome do nosso código, que é simulator node, dois pontos main. Tá comendo. Dentro do setup.py do simulator package. Oi, Gus? Não sei, viu? Se não quiser fazer o Google Meet. Dentro do simulator package. Acho que deve precisar daquela versão paga. Né? É, dentro do Resumo setup.py, código ajuda. dentro do setup.py do simulator package. É dentro do source. Simulator package. Aí é o nome do package, que é o simulator package, o nome do Aham. código e o main dele, que a gente tá apontando para aquele main que a gente fez lá. É dentro do teste? É dentro do setup.py. É na raiz do primeiro simulator package. Na raiz do primeiro simulator package, eu crio um novo, né? O main.py? Qual o nome que tu botou? Não, não, tu criou o simulator, tu criou o código, né, que foi simulator node, Sim, né? sim. Aí no setup.py, aqui, Uhum. tu vai lá em entry points. Tá, entry points, aham. Aí dentro do console scripts, eu vou passar o comando para vocês aqui. Entendi. Foi aí? Uhum. Beleza. Aí a gente vai dar cálculo build de novo, tá? Fora do search. Aí cada vez que a gente der um cálculo build, tem que dar um install barra setup, tá? Isso é só porque aqui a gente está num ambiente temporário. Mas quando vocês estão no, no código de vocês da vida, não precisa, porque a gente bota isso aqui dentro do bash. O meu é ZSH, o teu é bash. Source install. Ah, pra mim deu erro no call com build. O que que deu? Hum, peraí. Bastante coisa. Tum.
Conseguiram. Setup.bash. Na pior das, Funcionando. na pior das hipóteses, quando a gente chegar no final dos tópicos, vocês podem clonar o meu repositório e dar um call com build e tudo deve funcionar. Ah, o source install foi, mas não deu nenhuma resposta no terminal. É isso aí. É isso aí. O que deu aí, René, de erro no final? Pera aí, enquanto eu vou lendo, acho que eu mando aí, que aí tu pode ler também. Mas é bastante coisa. É bastante coisa. Quando ele grita, ele grita. Pá. Tá. Pode ter uma coisa errada. Ai, ai. Cara. Tá. O teu erro é bem específico. Eu já tive este erro. Mas é de um. Só deixa eu achar aqui. Cara, que negócio chato. É, na verdade, eu vou te falar que eu nunca tive esse erro. Achei que era um erro, mas não é. Tá, eu vou tentando resolver aqui. Beleza. Tá. Vamos seguir, porque senão vai demorar muito. Mas. Ok, criamos. Aí todo mundo deu o source, né? Agora a gente vai usar o comando pos2 run. Aí o nome do nosso package, simulator package, e o nome que a gente deu lá dentro do console scripts. Então, no meu caso, é o Pong 2D. Os dois run. Simu. Ok. Vocês conseguiram dar pip install Pygame? Pode ser no Vestcode. Não Maurício, pode se ser. puder mandar ali no chat qual que foi o comando que tu mandou aqui, ROS2 run. Ah, tá. É que aí depende do como vocês colocaram dentro do console scripts, tá? Mas o meu comando é esse. No caso é ROS2 run, o nome do package e o nome do nó. Quer dizer, o nome que vocês deram dentro do console scripts lá pro nó. Eu Que tô erro, instalando. querido. Eu instalei o pip, agora tô instalando o Pygame, agora vamos ver se. É, aí a gente vai descobrir se o WSL tem problemas com o Pygame. Ah, foi. Tá aqui o joguinho. Tá aí o joguinho? Tá, o WS controla um e o seta pra cima, seta pra baixo controla o outro. É, isso aí. Parece uma maneira mais difícil de fazer um Pygame. É, aí no caso agora, o que que deu aí, Gus? Putz, eu não lembro o comando. Qual é o comando que tu deu antes de instalar o pip aí, Léo? Antes de instalar o pip, apt-get install Python installer, ou Python 3 no É, caso. Python eu não 3 traço precisei instalar pip. o Python, só o pip. É, Python 3 traço pip. Tá bom. Beleza. Tá. É isso aí. Essa é a primeira parte, tá? A gente criou. Basicamente, isso aqui no ROS não tem utilidade nenhuma que a gente criou. É só para a gente começar a trabalhar em cima desse código, tá? Então, agora, o que a gente vai fazer é o seguinte: nós vamos construir. Eu vou salvar isso aqui para depois subir tudo para vocês. Tá, mas a gente não precisa rodar esses comandos git aí, então. Não, não, não. Beleza.
Beleza. Tá? Hã, tá. Por esses problemas que talvez fosse bom ter feito presencial. Tá. Mas eu vou seguir para a parte que interessa, que é a gente começar a criar tópicos, tá? Primeiro a gente vai criar tópicos. Então agora eu peço que todo mundo entre na pasta Source. Tá. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Existe a forma correta de fazer isso e existe a errada, que é mais fácil. Qual vocês preferem? Mas por que é errado? Não, é que lembra que eu falei que o package ele serve para uma coisa só, né? Tipo, por exemplo, microfone, várias coisas do microfone, tá? Uhum. Tá, mas não tá errado. Só que aí agora a gente ia criar o nosso controlador do robozinho, tá? A gente não vai mais controlar o robô por aqui, porque imagina lá no. Aqui não é tão útil, tá? Mas imagina lá no SSL que tu tá recebendo uma visão e tu precisa fazer um processamento antes, né? Aí tu não vai encher esse código de coisa para fazer esse processamento, né? Então agora a gente vai fazer comunicação para usar tópicos assim. Esse programa aqui que a gente vai fazer, ele não é útil da forma ROS, mas ele é útil para aprender porque é básico, tá? Uhum. Tá. Então vamos fazer da forma certa, tá? O mesmo comando aqueles que vocês deram do create build type, vocês vão dar de novo dentro da pasta source. Tu conseguiu resolver teu problema, Diogo? Consegui. Aham. Tá. A gente vai criar um que vai se chamar controller package, tá? Procurando o comando. É o comando grande, né? Isso. Aquele que Mas ali tem em vez erro de no. simulator package é controller. Isso. Vocês podem só digitar esse comando aqui, ele já funciona, tá? Não precisa do Tá. resto. Eu já volto rapidinho, só vou rodar aqui. Beleza. Tá. Todo mundo conseguiu criar esse outro package, que é o controller? Então, dentro do controller package, a gente cria um arquivo agora que vai se chamar Voltei. autocontroller.py, tá? E aí, Léo? É só criar um arquivo Criou. autocontroller dentro do controller package, lá. Da mesma forma que a gente criou no outro. Peraí, tem que dar um CD nessa nova pasta, né? Tu não tá no VS Code, Léo? Eu tô pelo terminal, mas agora eu vou abrir o VS Code dentro da pasta do package. Isso. Tá, o controller package. Aí tem o init, tá. Aí tu criou um auto. É um autocontroller.py, Tá. tá? Aí lembrem, né? Todo arquivo que a gente cria aqui, a gente ainda não criou nada aqui dentro, mas a gente tem que adicionar no nosso console scripts lá. Então eu já vou fazer isso agora, tá? Então vai ser, eu vou chamar ele de auto e vai ser controller package ponto autocontroller dois pontos main. Tá, como é auto. Recebe. Tu mandou esse texto? Eu vi que tu tava abrindo o Discord. Eu mandei o comando ali, mas aí só funciona se tu fez tudo igual a mim, né? Mas tem que estar entre aspas tudo, né? Uhum. Pera, mas o que que muda que eu posso ter errado aqui? É a escrita do controller, né? Ou o É, a package. escrita do controller, o nome do teu código. Tá. Que no caso esse segundo aqui é o autocontroller, que é o nome do meu código.py. Controller. Controller. Ah, droga, faltou um L, então eu vou ter que apagar um L daqui. O controller package. Tá, beleza. Eu vou seguir. Autocontroller. Eita. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai criar, nós vamos criar um tópico
nós vamos criar um publisher aqui que vai dizer para o nosso Perl, no caso lá no nosso padzinho lá do Pong, para o nosso Pong vermelho, para onde ele tem que ir, tá? Sozinho. Tá? Tá. Então, nós vamos dar um import rclpy de novo, um from rclpy ponto node, import node, tá? E aí nós vamos criar a nossa classe, é tudo igual ao outro, que vai ser o auto, vou chamar de autopad, tá? E vai ter um node, nós vamos dar um definite de novo, vamos dar um nome, tá? E aí, agora começa as coisas que a gente vai fazer. Como que eu pensei para fazer essa autopad da forma mais simples possível que desse para a gente ver? Então, primeiro a gente vai criar o nosso... Nós vamos criar, na verdade, um subscriber, tá? Que ele vai escutar do Simulator Node onde está a bola, tá? Ele só vai escutar onde está a bola, tá? Então, daqui a gente vai vir para cá e aí a gente volta para lá, tá? Mas vamos com calma. Então, a gente vai ter um self.ball subscriber, que a gente vai dar um self.create subscriber, subscription, desculpa, tá? E esse create subscription, ele recebe algumas coisas. Então, lembra lá que a gente falou que tinha interfaces, né? Que são os tipos que a gente vai passar de mensagem. Aqui a gente vai usar um deles, que é um int 16. Podia ser int 32, mas nós vamos usar o 16, tá? E aí, aqui a gente vai dar o nome do tópico. Lembrem lá que eu falei que o tópico ele publicava num endereço. Então, aqui vai ser o endereço que a gente vai escutar. Então, aqui eu vou dar o nome de ball position, tá? E o callback é a função que a gente vai executar quando a gente receber uma informação da bola. Então, a gente vai criar uma função que vai ser uma atitude que a gente vai tomar através quando a gente receber uma informação da bola. Então, nós vamos ter um self.ballCallback, tá? E esse int16, a gente tem que importar ele. Então, from stdMessages.messages, import int16, tá? Eu vou passar isso para vocês. Tá? Eu vou passar o código para vocês, para ficar mais fácil de vocês acompanhar. O meu não brilhou um negocinho aqui, eu acho que eu escrevi errado. Ok? Eu vou passar para vocês. Tá. Mas eu vou fazendo, e aí depois eu volto. Não, faz sentido, E aí é eu mais passo. didático. E aí eu passo para vocês, pode ser? Ou vocês preferem só copiar? Ok. A princípio é isso que ele precisa, se eu não me engano. A gente vai descobrir logo logo. Que ele vai gritar. Tá? E aí aqui, a gente sabe que o nosso robozinho, nosso pad, nosso Pong, começa, que a gente definiu lá no Pygame, na 300, tá? É onde ele começa. Tá? Então, a gente também sabe que a bola no Y começa no mesmo lugar. Então, ball position igual a 300. Porque os dois começam centralizados, né? Ok. Na verdade, aqui, isso aqui pode ser zero. Tá? Não faz muita diferença. O Y ball position. E agora, a gente vai fazer essa função ball callback aqui, tá? Então, nós vamos ter um def ball callback que recebe self e recebe uma mensagem, que nem a gente disse antes. Um tópico é uma mensagem. Então, a gente recebe uma mensagem, tá? E o que que a gente vai fazer quando a gente receber a bola? A gente vai basicamente
dizer que o nosso self.yballPosition é igual a message.data que a gente recebeu, tá? É data porque quando a gente está mandando um tipo definido do std messages, ele diz que a mensagem é data, tá? Alguma dúvida até aqui? Então a gente vai dizer, vou só botar um print aqui, um getLogger, da posição da bola para a gente ver que a gente recebeu a posição da bola, tá? Para a gente ver que está funcionando. É basicamente isso que a gente vai fazer quando a bola chegar. Na verdade, a gente vai fazer mais coisas, mas por enquanto é isso. E agora, vamos fazer o outro lado disso, né? Então, a gente fez um subscriber. Então, agora a gente precisa fazer um publisher. O publisher vai ser do Simulator Node, né? Então, lá no nosso... Agora a gente vai voltar no nosso código do Simulator Node. A gente vai ir no nosso código do Simulator Node. E a gente vai criar um publisher. Então, vai ser o nosso ball publisher. Vai ser isso. Não pensei no nome melhor agora. Então, self.create publisher. Da mesma forma lá, tá? Então, o tipo da mensagem, ele tem que ser o mesmo. Então, a gente sabe que é int 16. O tópico tem que ser o mesmo lá do autocontrole. Porque senão eles não conseguem se comunicar. Tá? Então, o mesmo é o ball position. Beleza. E a gente tem ainda que dar um QoS profile, só digita em dentro, que é um padrão, tá? Então, tem que importar o nosso int 16. From std_message import int 16. Beleza. É isso. Então, agora a gente tem o nosso publisher criado. Aí agora a gente tem que saber como que a gente publica a mensagem lá. Tá? Então, como a gente publica a mensagem lá? Vamos ver onde nós vamos publicar. Pensar. Aqui, ó. No nosso update to ball position. Aqui. Eu vou criar um método para isso, que vai ser o def publish ball position. Só vai receber self. Ele vai dizer que a mensagem é do tipo int 16, que é aquele tipo que a gente definiu. A gente vai dar qual é o data. Lembra que a gente lá recebia data, né? Então aqui a gente manda data, que é o nosso ball position 1, que é o y do ball position. Ele é xy. E a gente usa aquele nosso publisher, que é o ball publisher, que a gente criou, .create publisher, tá? Eu vou fazer esse aqui até o final, e aí eu mando para vocês, para a gente não ficar enrolando. Mas agora eu vou mostrar para vocês isso funcionando. Então a gente criou o publish ball position, tá? Como a gente criou ele, agora a gente vai usar ele. Que é o publish ball position. Todo mundo entendeu essa parte? Ou quer perguntar alguma coisa? Sintam-se à vontade. Eu perdi um pouco o que estava acontecendo, que a Ju desligou o PC sem querer. Mas acho que é só mandar o que foi feito que vai dar tudo certo. Beleza. E Então aonde aqui, foi alterado também. então aqui é o tipo da mensagem. Aqui é o conteúdo da mensagem. Uhum. E aqui é o envio da mensagem. Feito E pelo... os tipos vão ser sempre int, 16 e tal. A gente pode criar nosso próprio tipo de A mensagem. gente pode criar o nosso nosso tipo. próprio tipo. A gente pode criar o nosso próprio tipo. Tá. Tá? Esses tipos que eu estou usando, eles são definidos no std messages, tá? Que é uma biblioteca de interfaces do ROS, tá? Uhum. Que a gente usa aqui para simplificar.
mas podem ser vários. Ok. A gente criou agora o nosso publisher que vai publicar a posição da bola. E ele vai ser utilizado quando a gente for usar o update ball position, ele vai publicar a posição da bola no endereço ball position, tá? Eu não sei como fazer isso de uma forma mais didática, porque isso aqui realmente é bem confuso. Mas tipo, é fazendo. Eu vou estar aí para ajudar vocês, tá? Então, por enquanto, eu vou deixar assim, só pra gente testar e ver algo funcionando, tá? Então, eu não vou, tipo, eu não sei se vocês conseguem abrir 2 terminais agora no WSL, eu nem sei como fazer isso. Pior que dá. Pelo que o Gus mostrou ali, tem um jeito. Ah, beleza. Tá, eu só vou criar aqui um main. Quais arquivos foram mudados? Ah, muitos, mas eu vou passar pra vocês logo. Eu consigo só Tá. substituir tudo que eu tenho? Consegue clonar o repositório. Ah, mas é que vocês estão no... É, eu não tenho Tá. Git. Sim, mas tu consegue só substituir tudo. Consegue só substituir tudo, tá? Eu só vou rodar para mostrar para vocês. Uhum. Então nós vamos ter o nosso, tá? Então eu vou rodar o nosso Pong 2D. Cadê meu Pong 2D? Tá aqui meu Pong 2D, tá? Tá rodando aí. E aí eu vou mostrar para vocês um comando, que é o ROS2 Topic List. Então ele vai listar todos os tópicos que a gente tem ativados agora. E quem apareceu agora foi o nosso Ball Position, tá? Se a gente der um ROS2 Topic Echo, é outro comando. Eu vou documentar tudo isso, não se preocupe. Isso é mais para debug. No Ball Position, a gente vai ver onde a nossa bola tá. No data que a gente tá publicando lá. Tá? Vocês estão vendo que é bem rápido. E aí, se a gente rodar o nosso autopong, eu não lembro como é que eu dei o nome do código, mas eu acho... Ah, tá. É o controller package auto. Eu dei o nome. Ih, deu erro. Tá. É isso, ó. Eu tinha esquecido aqui. A gente também precisa do QoS aqui no subscribe. Mas isso vocês vão ter. Deixa eu dar um cálculo de novo. Só de curiosidade, eu consegui resolver o meu erro. Era um igual, que eu tinha botado 2 pontos no lugar do igual. Ah, Era só. tá. Beleza. Beleza. Aí aqui eu vou rodar o nosso alto. E aí aqui a gente tá vendo que a gente tá recebendo a posição da bola lá no alto. Tá? Que é esse ball callback aqui. Então, cada vez que aquele subscriber manda, esse aqui recebe. E aí ele tá mostrando aqui porque eu coloquei para ele mostrar, tá? Só para vocês verem que essa comunicação funciona e não é difícil de fazer. Ok. Tendo isso feito, agora a gente tem que pensar o que que a gente vai fazer com a posição da bola, né? A ideia que eu dei do nosso autopad é só que ele siga a posição da bola. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que criar um publisher aqui para a gente publicar no Simulator Node a nova posição do nosso Pong depois que ele vai só seguir a bola, né? Então a posição dele vai ser igual à bola. Então a gente vai ter o nosso, se eu não me engano, esse aqui vai ser o, dá para ser qualquer um. Deixa eu ver qual que eu fiz aqui, só para não ficar muito diferente. Hum, achei que ia ser mais rápido, gente. Mas pelo Mas visto, tá bem didático. Pelo menos tô entendendo o que tá acontecendo. beleza. A ideia é essa, a ideia não é ser rápida, a ideia é que vocês entendam. Claro que quando vocês forem fazer vai ser difícil, mas pelo menos. É, tipo, não peguei muito como faz as coisas, mas a teoria eu tô Uhum. entendendo. Beleza, Léo. Show. Então, aqui o nosso alto ele vai controlar o nosso pad vermelho. Então vai ser o head controller publisher, tá?
Então, nós vamos ter um self.create_publisher. Lembrem, o publisher recebe o tipo da mensagem, então é o int16. Recebe o tópico, aqui a gente vai dar um novo tópico, então eu vou chamar de head control. E nós vamos dar um QoS, tá? Que é 10. Por enquanto é 10, quando der problema vocês troquem 10. Eu acho que eu nunca tive problema com 10. Mas tem uma documentação Eu específica dizendo vou qual... precisar ir lá, depois eu vejo a aula. Gravaram a aula, Beleza, né? beleza. Valeu, Aí valeu. o QoS, ele tem documentação para vocês verem qual vocês têm que usar, por exemplo. Eu não vou mentir, eu já usei o QoS. Eu usei quando eu estava lendo um sensor e eu precisava que ele tivesse prioridade. Então, quando a gente precisa de prioridades, a gente usa o QoS, tá? Por exemplo, as mensagens vão chegar ao mesmo tempo e o meu nó não lida bem com multithread. A gente tem algumas ferramentas para lidar com multithread aqui, mas se ele não lida, uma pode atrapalhar a outra, então a gente tem que dar prioridade para qual informação vai chegar primeiro, tá? Então, o nosso head controller de publisher, tá? Então, o que a gente vai fazer? Dentro desse ball callback mesmo aqui, para a gente simplificar, a gente vai publicar. Então, a gente vai dizer que o nosso self.yPosition, que é a posição do nosso robô, vai ser igual a self.yBallPosition. Não é bem assim, não. Desculpa. Desculpa. Porque senão a gente vai transformar o negócio num negócio bugado, tá? Então, nós vamos criar um novo método que vai chamar updatePosition, tá? O que esse updatePosition vai fazer? Ele basicamente vai dar uma nova direção para o nosso carrinho, só que a gente não vai ficar dando posição pulando. Então, nós vamos estabelecer uma velocidade aqui para ele se mexer seguindo a bola. Então, se o nosso self.yBallPosition for maior que o nosso self.yPosition, ou seja, a posição da bola é maior do que a posição do nosso carrinho, a gente vai somar na posição 5, né? No caso, nós vamos andar numa velocidade, nós só vamos somar na posição dele lá. Se o nosso self.ballPosition for menor, a gente vai diminuir 5. Eu vou botar 10 aqui só para ele ficar mais rapidinho. Aumentar. Para ficar mais difícil. Ok? Aí nesse self.updatePosition, a gente vai mandar nossa mensagem. Aí é a mesma coisa, mensagem igual a int16, tá? Então nós vamos ter mensagem.data igual a self.yPosition, que é a nova posição. E nós vamos ter um self.readControllerPublish mensagem. Ok. É isso aí. Quando que a gente vai dar esse update position? Depois que a gente recebeu o nosso ball position. Simples assim. Todo mundo entendeu isso? Uhum. Beleza. Então agora eu vou testar, ver se funcionou. Isso aqui parece uma aula de faculdade, que a gente faz, os alunos não acompanham, a gente finge que eles entenderam e é isso. Mas tudo bem. É a vida. Agora eu entendo o Beltrame. Não, cara. É que é muita coisa. Tá, estamos rodando nosso joguinho. Por que o nosso joguinho, o nosso vermelhinho, não tá seguindo a bola? Porque a gente só tá rodando o nosso Pong Simulator, tá? A gente não tá rodando o nosso autocontrole. Então agora a gente vai rodar o nosso auto. E não funcionou. Top. Muito tri. Muito tri não funcionou. Cara, pelo menos tá fácil, ele não se mexe. Que legal. Eu fiz alguma cagada. Desculpa, amigos. Eu não sei se eu Vamos lá. perdi quando eu tava sem o computador, porque caiu a luz aqui. Mas Ah, tu criou o. Pra receber a posição do ah, carrinho? Eu tô vendo que tu criou pra postar. e o cara entendeu? Não é aula do Beltrame, cara. Obrigado, Léo. Eu não sei se é isso, tipo, eu não tava. É isso. É isso.
Tá. Então, Maravilha. como o Léo disse, a gente esqueceu de receber a posição do nosso robô vermelho, tá? Então agora nós vamos ter o nosso self.red pad subscriber, tá? Então nós vamos criar um subscriber, create subscription, nós vamos dar um tipo da mensagem, nós vamos dar um tópico, que é o mesmo que a gente criou lá para publicar, é o red control então, tá? E nós vamos dar uma callback para ele. Não é peg, é pet, tá? Então, red pede callback e um QoS que vai ser 10 de novo, porque é isso aí. A vida é assim. Então, esse é o nosso publisher para a posição da bola. Esse é o nosso subscriber da posição do pad vermelho. Ok. Então, agora, graças ao Léo, a gente vai substituir a nossa posição no nosso simulator node para o nosso robô vermelho, através da nossa callback. Tá? Então, vamos lá. Então, a nossa callback é... Eu vou fazer aqui em cima, tá? Vai ficar meio desorganizado. Então, é def que a gente criou lá, que vai ser red pad callback, que vai receber self e message. Ok. Então, a gente só vai dizer que o nosso... Não é isso. Desculpa. Self ponto red pair position 1 vai ser igual a message.data. E é basicamente isso. E agora o que a gente vai fazer é pegar isto aqui, que controlava o nosso pad vermelho, e arrancar fora. Essa aqui é a parte que controla o nosso pad vermelho. Tá? Então agora nós podemos testar. Se alguém tiver perdido aí, pode falar, tá? Não tem problema, não tá funcionando, é só... Tipo, é só pra gente não ficar aqui a noite inteira. Então eu tô mostrando pra vocês que funciona. Pong 2D. E vocês vão ter esses códigos disponíveis. Aqui está o nosso Pong, aqui está o nosso Auto. E agora a gente torça para que... E deu pau. Pong Simulator não tem atributo Head Pair Position. Pong Simulator. Isso foi aqui. Pong Simulator Head Pair Position. Então, isso aqui não existe. É Head Pair Pos. Desculpa. Eu vou... Eu tô pensando se eu vou passar o código para vocês ou não. Porque eu tô a fim de fazer um desafio para vocês. Para vocês exercitarem depois. E pra gente não ficar aqui até 4 da manhã. Eu vou ensinar para vocês serviços e depois eu vou deixar para vocês controlarem o robô, o outro robô, o outro pad, tá? E aí vocês podem tirar dúvidas comigo, se quiser, tá? Então vamos lá. É o nosso Pong 2D. No caso eu vou passar para vocês até esse aqui. Pode marcar para quarta que vem, mesmo horário. Uhum. Revisão. Posso? Né? Ok. Funcionou? Funcionou. Olha lá o nosso Que pad. maravilha. Ele tá bugado? Ele tá bugado porque ele tá muito rápido. Mas ficou impossível ganhar dele. Nossa, que fez? Bizarro. Sim. É porque ele não tá atualizando uma velocidade, né? E sim a posição. Então, é isso que acontece. Mas é isso, tá? Então eu vou deixar para vocês tirarem
eu vou ensinar para vocês serviços agora. E eu vou ensinar para vocês. E eu vou querer que vocês façam daí o controle do robô azul, desse azulzinho aqui que eu tô, pelo teclado. Só que ao invés de ser aqui dentro, fora, entendeu? No caso, vocês vão fazer um nó para controlar por fora. A física é meio bugada, mas funciona, tá? Então agora eu vou ensinar para vocês. A gente aprendeu tópicos. Ficou alguma dúvida em relação a tópicos? Sintam-se à vontade para perguntar, a gente revisa tudo. Alguém? Tudo ok? Vocês têm certeza? Então tá. Tá. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Para aprender serviço, a gente vai fazer um controlador do nosso jogo, tá? No caso, o que é um controlador do nosso jogo? A gente vai fazer uns botãozinhos para pausar, para começar o jogo, para resetar o jogo e por aí vai, tá? E para despausar. Porque se vocês verem, quando a gente executa o código, ele já sai rodando direto. Então ele não tem um estado de aguardo antes, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então dentro do nosso Simulator Node, como eu disse, dentro do nosso Simulator Package, desculpa, como eu disse, a gente pode ter vários nós dentro de um package, então a gente vai criar o nosso key, que é de interface gráfica, .py, tá? E aí dentro da nossa interface gráfica, nós vamos exercitar serviços, tá? Então lembrem, né? A gente criou o código, vamos lá no setup.py. Agora, se vocês tiverem dúvidas, podem falar, tá? A gente dá um vírgula aqui. E aí nós vamos ter o nosso i igual a simulator package e main. Todo mundo conseguiu acompanhar isso? Beleza? Ou entender? Beleza aí? Aham. Beleza. Então a gente vai criar a nossa interface gráfica agora. Nossa interface gráfica vai ficar feia, mas ela vai funcionar, tá? Eu já testei ela, ela funciona. Então vamos lá. Nós vamos criar um nó, de novo. rclpy from rclpy node import node. Agora, o Léo tinha perguntado se a gente consegue determinar o nosso tipo, né? Então agora é o seguinte, nós vamos determinar o nosso tipo. O que que nós vamos fazer? Dentro da pasta, vocês estão dentro da pasta source aí? Eu parei de codar, vou só acompanhar. Beleza. Ok. Alguém ainda está digitando códigos ou desistiram? Tá tudo bem. Tá. Vamos lá. Eu vou definir aqui. Eu vou criar, na verdade, um pacote, tá? Então, eu vou usar aquele mesmo comando, pkg-create. Só que agora, em vez de usar Python, eu vou usar CMake, porque eu só consigo criar interfaces pelo CMake. Então, a gente vai criar o nosso interfaces package. Ok. Isso aqui eu ia passar para vocês, porque isso aqui dá muito erro. Então, eu vou pegar aqui e vou copiar o meu código. Eu vou copiar esse CMake, na verdade, aqui do meu outro código. Porque eu fiquei algum tempo tentando resolver isso. Interface tem que ser em C ou é só um uso pessoal? Não, não. Eu não sei se ela tem que ser, mas todas as vezes que eu tentei criar ela num... Tipo, ela não é em C, tá? Ela só... Tipo, a compilação do pacote é em C. Mas em si, C ou Python aqui não faz diferença no interface, tá? Mas é porque eu acho mais fácil, eu já vi, na verdade, como tu faz para criar em Python, mas eu nunca consegui. Então eu sempre fiz em C e funciona, tá?
Justo. Então, o que a gente tem que fazer aqui, basicamente? Tipo, isso aqui vai dar muito erro no arquivo. Então, isso aqui provavelmente vocês vão me pedir ajuda. Mas a gente vai resolver. Mas a gente tem que colocar aqui dentro o nome da nossa interface. Eu vou criar ela. Dentro do interface package, vocês podem ver que o C, quando ele é C, ele é diferente. Ele não tem um interface package dentro do interface package. Então, no próprio interface package, a gente vai criar uma nova pasta chamada SRV, que é de serviço. E nós vamos criar uma mensagem. Não é uma mensagem, né? É um serviço chamado SymControl Service. Como funciona a sintaxe disso aqui, tá? Lembrem, né? Uma requisição e uma resposta. Então, a gente tem que ter a requisição e a resposta. Então, nós vamos ter uma string action, que é a ação que a gente vai tomar. Aí a gente tem 3, eu acho, como é que é o nome disso? Barrinhas? Hífen, não sei não. Menos. 3 menos, boa. 3 menos. 3 hífens, isso. 3 hífens. E embaixo a gente vai ter a resposta. A nossa resposta aqui vai ser um booleano de sucesso, tá? É só para dizer se o serviço respondeu, tá? Ok. Então, criamos nossa interface, aí a gente adiciona ela no CMake, eu vou deixar isso documentado aqui, como faz isso. Beleza. Está criado a nossa interface. Beleza. Então, agora a gente vai importar a interface que a gente criou. Lembra que a gente importava do std messages.message o int16, né? Então, agora a gente vai importar do interface package que a gente criou. Ou seja, ele está importando de um package que a gente criou outra coisa. Ponto service, a gente vai importar o SymControl, tá? Que é essa mensagem que a gente definiu aqui. Beleza. Tendo criado isto, a gente vai continuar fazendo a nossa interface gráfica para a gente conseguir controlar nosso joguinho. Então, vamos lá. Vai ser o seguinte. Nós vamos criar uma classe, que nem a gente estava fazendo antes, que vai ser a nossa classe Gui, tá? Que vai receber um nosso nó, mesma sintaxe de antes, vai dar um init, aí ele criou um serviço aqui já sozinho, o meu autocomplete, mas é basicamente, eu vou fazer isso aqui na mão para vocês verem. Então, nós vamos ter um self ponto. Aqui a gente vai ter um cliente, né? Então, a gente vai solicitar uma resposta. No caso, a gente vai solicitar uma ação. Então, a gente vai ter um self.clientGui igual a self.createClient. Dentro do client, a gente vai passar o tipo do serviço, que foi o que a gente criou lá antes, que é o SymControl. Aí nós vamos dar um nome para o nosso serviço. O nome para o nosso serviço é o endereço onde ele vai ser publicado, então vai ser SymControl e um QoS Profile. Na verdade, acho que aqui não precisa do QoS Profile. Precisa? Não precisa do QoS Profile. Tá? É isso. E aí a gente vai criar aqui, a gente pode fazer isso lá dentro, mas vamos lá. A gente vai criar uma janelinha do Pygame. Isso aqui a gente não precisa fazer na mão, né? Porque, bom, é Pygame. E a ideia não é da Pygame. Então, vamos inicializar aqui nossos botõezinhos. Tem que importar o Pygame, né? Portanto, importamos o Pygame. Tem que desenhar os botões. Ai, me perdi aqui. Desculpa, amigos. Desenhar nossos botões. O que mais precisamos fazer? Agora me perdi de verdade. Ok. E aqui vai ser só a nossa função que vai detectar o clique lá dos botõezinhos, tá? No caso, o botão vai clicar e aí nós vamos tomar alguma ação, tá?
Ok. Aí, nós vamos criar agora o que vai usar o nosso cliente, tá? No caso, ele é um cliente, então ele não tem callback, né? No caso, ele não é a callback, ele é sim quem solicita. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um def action, tá? Que vai receber a action que a gente quer. Isso aqui foi uma bosta. Set action, que vai pegar a action que a gente quer e basicamente vai mandá-la. Então aqui a gente vai criar uma variável que é a nossa requisição. A nossa requisição, ela vai ser igual ao nosso SimControl, que é o nosso tipo ponto .request, tá? Esse aqui é mais chatinho de entender. Ok. E é isso. Na verdade, aqui a gente só criou. Aí agora a gente vai dizer para nossa requisição, dentro da requisição, dentro do action, que é aquela nossa variável lá que a gente criou dentro do SimControl, que é essa aqui. A gente vai escrever a variável action, tá? E a gente vai dar um self.future, que é como ele espera a resposta, que vai ser um self.clientGui. Isso é sintaxe, tá? Call async e manda a nossa requisição, esperando a resposta, tá? Beleza. Essa aqui é mais chatinho. E aí, quando que a gente vai fazer isso? Quando a gente detectar um clique. Então, aqui a gente vai ter um self.setAction .lower só para a gente garantir. Tá? Alguém ficou... Eu sei que provavelmente ficou dúvida nisso, mas alguém quer perguntar alguma coisa? Beleza. Esse aqui ele só é mais chato, mas é a mesma coisa que a gente tinha lá, tá? Só que em vez da gente ter uma mensagem, a gente vai fazer uma requisição agora. Tá? Então agora o que que falta para o nosso código funcionar? Falta a gente criar o nosso serviço dentro do nosso Simulator Node. Tá? Então dentro do nosso Simulator Node, a gente vai criar um self.getService. Agora a gente vai criar o nosso serviço. E aqui a gente vai importar de novo lá do, lá do nosso interfaces package ponto .srv import import se encontrou. Beleza. Então agora a gente só precisa tratar isso aqui. Então o que que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai criar o nosso serviço, né? Self.createService. Pelo menos isso é simples. O ROS facilita bastante na sintaxe. Que é o nosso SimControl, que a gente tinha definido lá. Aqui, como é o serviço, a gente tem a nossa callback, então vai ser o nosso .SimControl callback. Então aqui esse é o método que a gente vai utilizar quando chegar uma requisição, tá? E além disso, a gente vai criar uma variável aqui para a gente fazer o estado do nosso jogo, que vai ser o paused, tá? Então ele vai começar como true, porque o nosso jogo agora ele vai começar pausado, tá? Então agora nós vamos definir essa função aqui, que vai ser... Isso aqui é a última coisa de ROS que a gente vai ver agora. Control callback. Que ele vai ter o self, o request e o response, tá? Isso é a sintaxe do serviço. Tá? Que nem a gente tinha lá aqui no tópico a gente tinha self e a message, aqui a gente tem o request e o response, tá? Então o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a nossa action que a gente estava recebendo lá. Sai, cara. Caraca. Sai, cara. Action igual a
request.action, que é aquela que a gente pegou lá, ponto .lower, só para a gente ter certeza que a nossa string está minúscula. E aí nós vamos fazer o nossa belíssimo if else aqui, tá? Então aqui a gente vai, se a gente der um, meu Deus, tá certo. Se a gente der um start, o pause vai para false. Se a gente der um pause, o pause vai para falso. Se a gente der um play, o pause vai para falso. Se a gente der um, deixa eu ver o que mais falta. Não. Eu tenho que pensar em todos os botões que eu criei. Igual a end. Não, eu não quero matar. Eu quero dar um self.paused igual a true. E eu vou criar um método chamado endgame. E aqui no start, a gente vai dar um self.resetGame. Tá? Beleza. Agora temos tudo que a gente precisa para devolver a lógica ao nosso update. Ok. Então, se não está pausado, a gente vai dar um update no ball position. Ok. Eu vou fazer o seguinte. Como a gente já está meio longe... Ah, é que aí eu vou... Esquece. Então a gente vai dar um self.drawElements, que era o nosso método lá do Pygame. Vai dar um PyGameDisplay.flip. A gente vai tirar isso aqui daqui, porque isso aqui vocês vão fazer, né? Pelo menos é o que eu espero que vocês façam agora. Que é o controlar o robozinho, o outro. A gente tira isso aqui. Tira isso aqui. E agora resta a gente criar os nossos resets. Então o nosso reset game vai ter self. Então self.blueScore vai para 0. Self.redScore vai para 0. E um self.resetBall para a bola voltar para o meio do nosso campo. Aí nós vamos ter um def endgame, que vai ter self. Vai ter self.paused igual a true. Só que não tem nada a ver com rosa, é só pra gente ver se funciona. Self.blueScore vai para 0. Self.redScore vai para 0. Eu acho que é isso, acho que eu não esqueci. Ah, e aí a gente tem self.resetBall. Beleza. A princípio, esse é o nosso gigantesco código que eu espero muito que funcione. Então, para finalizar, a gente vai testar se tudo isso funciona junto. Vamos rodar o nosso alto. Vamos rodar o nosso Strong 2D. Ó, o jogo agora começou parado, né? Porque a gente disse que ele ia começar parado. Beleza? Então agora a gente vai dar um... Falta só rodar o último código aqui. Que é o nosso Ronald2 Run Simulator Package. Eu acho que é GUI, né? E... Ah, ok. Eu esqueci de criar o main.
Ok, tá aqui o nosso game controle. Ah, deu erro. Deixa eu ver onde deu erro. Hum. Ah, tá. É o seguinte. A gente esqueceu de dar a resposta do nosso serviço. Pois é, eu queria perguntar isso depois. Precisa ter resposta? Ou tu pode só fazer Precisa, uma precisa. requisição sem Não, esperar a precisa, resposta? precisa, precisa. Foi por isso que não funcionou. Tá. É que, teoricamente, faz sentido tu fazer uma requisição e não esperar uma resposta, né? Ah, mas aí é um publisher, né? Aí tu cria um tópico. Aí tu cria um tópico. Tá. Se tu não precisar da resposta, tu cria um tópico. Foi aqui que eu esqueci. Então. Opa, vamos aqui. Cadê o nosso. Ah, me perdi. Aqui. Tá? Se nada disso acontecer, a gente dá um response ponto a nossa variável lá, que é status, false. Eu acho que é isso que a gente criou lá. Não, success. Igual a falso e retorna a nossa response. E caso contrário, se alguma dessas aqui foi estabelecida, no final ele retorna o true. Se não for nenhuma dessas aqui, ele retorna falso, só para o nosso serviço ter um retorno. E a gente roda tudo de novo. Ah, E lá outra no outro coisa. código tu tá lidando com a resposta? Ou No não precisa? outro, no outro código, eu estou lidando com a resposta já. Tá. Eu acho. Agora nós vamos descobrir. Todos. Tá tudo rodando? Aqui tá o game control. Falta o nosso Pong 2D. Pong 2D. Ok. Vamos lá, espero que não dê. Ó, funcionou. Uhum. Então a gente deu um start, a gente dá um pause, dá um end, ele reseta. Os robozinhos não voltaram pra posição. Tá, tudo bem. Dá um play, ele funciona. Dá um pause, ele funciona. Dá um start, ele funciona. Isso tudo pelo serviço, tá? Tipo, a gente não tá vendo aqui. Então eu vou mostrar pra vocês o serviço. Mas aqui tá, ó. Start button clique, de pause button clique, de play button clique, de pause button clique, de play button clique, clique. E aí, além disso, a gente pode fazer o seguinte. Lembrem lá que tinha o RAWs 2 topic list, né? Que a gente tem os nossos tópicos. Então tá lá o red control, ball position. E a gente tem o RAWs 2 service list, tá? Então a gente tem aqui o nosso sim control, que é quem está escutando. E aí o que que a gente pode fazer? Por exemplo, digamos que a gente não tem essa interface e a gente quer testar, tá? Então a gente dá um ROS 2, service call, eu vou passar todos os comandos para vocês. Sim control, aqui eu já tenho o comando salvo. Eu dou o caminho do comando, eu dou qual é o tipo do comando, e aí entre aspas duplas eu dou o comando. E aí aqui eu vou dar, por exemplo, um pause lá. Esse vai funcionar. Ó. E aqui a gente pode ver toda a requisição do nosso serviço. Então ele respondeu true, ele fez a requisição com action igual a pause e recebeu true de volta. Então nós vamos dar um play e aí ele volta a funcionar. Beleza? Eu vou adicionar tudo isso aqui no GitHub e aí eu vou deixar para vocês fazerem o controle do nosso
robozinho do nosso Pong azul. Pode ser? Uhum. Mas não pra hoje. Ou pra hoje. Não, não para hoje, não para hoje. Para quando vocês quiserem. Aí, se quiserem tirar dúvida, se quiserem, sei lá, arriscar e usar um serviço para fazer isso, não vai fazer muito sentido. Mas a ideia é que vocês consigam, se vocês quiserem melhorar alguma coisa, sei lá, inventem alguma coisa mirabolante. Mas a ideia é que vocês controlem, que nem a gente estava controlando antes pela setinha, só que agora de outro código, tá? Aí, se Uhum. quiserem criar outro package, podem criar. Se quiserem fazer outro nó, só podem fazer. Mas a ideia é essa. Aí, podem perguntar alguma coisa durante a semana se quiserem que eu ajudo vocês. Beleza? Eu vou postar tudo no GitHub e era isso. Espero que tenham gostado. A gente pode fazer uma aula 2 com coisas mais complicadas. Tipo, aqui a gente não criou nenhuma mensagem muito complicada que tem tipos compostos. Então a gente pode fazer uma aula 2 só para a gente ver tipos compostos de mensagem. Beleza? Beleza. Então tá. Valeu. Valeu, Breu. Eu vou postar no GitHub e passo para vocês. Então tá, feito aí, pessoal. Valeu. Até mais. Até.